compartilhar um pouquinho da palavra também com a gente, né? Quem vai começar? Quem vai ler um verso para nós? Quem vai ler um trecho da palavra? Quem que vai ler primeiro? Você, Maria? Tanto faz. Vocês que decidem. Bem-aventurado é aquele que atende o pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não entregará à vontade dos seus inimigos. Amém. 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 Muito obrigado. Glória a Foi Deus. você que escolheu. Ah, muito bem. Amém. Ok. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Aliviará minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém, amém. Amém. Todos conseguiram ouvir aí esse pronunciamento alto desse jeito? Muito obrigado, minhas queridas. Amém. Então, cumprindo também, né? Acho que não por pressão, não por nada, assim, eu me reservo esse tempinho aqui para falar, mas cumprindo aquilo que a palavra nos diz, né? Que é ensinar a criança no caminho que ela deve andar, né? Então, muitas vezes, cito aqui a Maria Júlia como exemplo, né? Não posso ir longe da minha casa para falar, né? Muitas vezes a gente vê que as crianças vão até a igreja ou participam do culto simplesmente pela obrigação de estarem junto com os pais, né? E acaba, acho que essa obrigação, essa pressão que a gente coloca sobre as crianças acaba gerando um afastamento, né? Porque muitas vezes, não sei se vocês já notaram, mas quando há essa pressão sobre as crianças, é porque o modo de vida não dá vontade nelas de participar daquilo que os pais participam. Porque elas veem que os pais participam de algo, mas o modo de vida dentro de casa é completamente diferente. E aqui, talvez com um pouco de dificuldade, às vezes, e tudo, mas a gente tenta viver a 100% daquilo que a gente realmente prega aqui no domingo, né? Na segunda-feira no estudo e tal, porque a gente precisa ser, no mínimo, um exemplo, né, para as crianças que nos observam. As crianças veem e vão reproduzir aquilo que elas veem. E muitas vezes os pais acham que elas vão obedecer só porque os pais estão mandando. Ah, não, você vai para a igreja porque precisa, você vai ler a Bíblia porque tem que ler, e é assim, pronto. Só que não é o que elas veem, né? Então não vão reproduzir isso. E aqui posso falar aqui da Maju, que ela sempre está com a gente, e nenhuma vez que eu me recorde foi por pressão, né? Foi por dizer assim, você tem que ir com a gente, você tem que estar junto, você tem que... E eu me lembro que até quando ela era menor, a gente participava de algumas congregações e tudo, existia, né, a salinha da igreja. E era uma resistência muito grande dela ir para a salinha, por quê? Porque ela queria estar junto com a gente, aprendendo e ouvindo da palavra, porque foi talvez um exemplo que ela sempre teve, né? E eu acredito que isso é muito importante para nós, enquanto pais, enquanto adultos, de cuidar com aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala a respeito de Deus e aquilo que a gente vive, né? Para que as crianças possam refletir esse comportamento mais tarde, né? As crianças, elas vão reproduzir aquilo que elas veem os adultos fazer. Elas não vão nem sempre fazer aquilo que está sendo mandado fazer. Para agradar, talvez, na frente da gente elas façam, mas e por trás depois? Será que elas vão reproduzir o mesmo comportamento?
Esse eu acredito que é um grande ensinamento, aí, um exemplo para a gente colocar em prática aquilo que a gente lê, aquilo que a gente prega, né? É um alerta para nós aí como pais. Amém? Falei muito, falei bastante e não estava previsto, agora eu quero transmitir aqui a responsabilidade, né? Agora o Dani está com a palavra, em nome de Jesus, que o Senhor use muito a sua vida e venha nos transmitir a mensagem que deve ser transmitida. Que os nossos corações estejam abertos para receber tudo aquilo que o Senhor entregou em tuas mãos. Em nome de Jesus eu oro e eu entrego agora esse momento, essa palavra, para que sejamos nós abençoados aqui através da vida da pastora Dani. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Bom dia para todo mundo. Não estou conseguindo ver ninguém, porque o telefone está para o outro lado. Mas amém. Então, eu estava aqui com o computador, com um esboço da palavra aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Mas, à medida que o louvor foi acontecendo, o Espírito Santo trouxe outra palavra. E eu quero ser obediente ao Espírito Santo e deixar com que Ele fale, com que Ele possa conduzir tudo aquilo que Ele tem para falar para nós aqui. A palavra que eu tinha preparado para nós, para poder compartilhar, eram alguns conselhos para esse próximo ano de 2025. E à medida que o louvor foi acontecendo, o Espírito Santo trouxe para mim, irmãos, que o principal conselho que Ele tem para nós é que nós não podemos entrar no ano de 2025 feridos, machucados, carregando talvez dores do passado. Eu não sei por qual motivo Ele está trazendo essa palavra no lugar daquela que eu havia preparado, porque era uma palavra também que eu já tinha ministrado na nossa última reunião de mulheres do ano, num culto de ceia. Mas eu quero ser sensível à voz do Espírito Santo e eu quero deixar com que Ele conduza. Algo que a gente sempre compartilha aqui é que tudo que nós fazemos aqui não tem a ver com a gente e não tem a ver com a minha vontade e a vontade do Murilo. Mas tudo aquilo que nós fazemos aqui, nós queremos ser fiéis àquilo que o Senhor quer falar. Porque essa casa é dele, a palavra é dele e as ovelhas são dele. Porque Ele é o único bom pastor. Então eu quero ser obediente àquilo que Ele colocou. E nesse esboço tinham assim vários conselhos, irmãos. Vários conselhos para esse próximo ano. E eu não tenho mais agora o esboço, só estou aqui com a Bíblia. E amém. Vamos deixar o Espírito Santo conduzir, né? Porque eu entendo que se o principal conselho que Ele quer trazer para nós aqui nessa manhã, para que nós possamos entrar o ano de 2025 sem carregar feridas, é porque Ele sabe que muitos de nós aqui talvez carregam feridas, das quais talvez nunca teve coragem de colocar para fora para absolutamente ninguém. Talvez existem pessoas aqui que carregam dores de coisas que talvez nunca tiveram coragem ou nunca tiveram pessoas de confiança para poder abrir o coração e expor as dores que carregam. E eu acredito que eu tenho ouvido muito nesse final de ano que existem coisas que o Senhor, Ele realmente Ele vai fazer no de repente dele sobre as nossas vidas. Então vão existir curas sobre as nossas vidas que o Senhor Ele vai derramar, que nós vamos olhar e nós vamos pensar assim, como que eu fui curado dessa doença que eu vivia, como que eu fui curada dessa ferida, desse machucado que eu carreguei até aqui. E é no de repente de Deus que nós seremos curados. À medida que o Senhor encontrar dentro de nós corações dispostos, corações abertos, corações corajosos, de chegar diante da presença de Deus, muitas vezes talvez chegamos quebrados, chegamos ali muitas vezes sem ter força diante da presença de Deus. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe quando nós estamos sendo verdadeiros diante da presença do Senhor. Muitas vezes existem pessoas aqui, assim como eu, já cheguei muitas vezes diante da presença de Deus sem ter o que falar para o Senhor, sem conseguir orar, sem conseguir nem pronunciar o nome do Pai. Mas muitas vezes eu cheguei diante da presença de Jesus e eu disse assim para o Senhor, Pai, a única coisa que eu tenho para entregar para o Senhor nesse dia são lágrimas. São as minhas dores, são as minhas feridas.
E à medida que essa verdade ela vai, sabe, sendo transbordada através das nossas vidas, o Espírito Santo, no decorrer do tempo, ele vai nos curando de todos os machucados que nós estamos carregando. O que nós não podemos fazer é fingir diante de Deus que tudo está bem, que estamos curados, que estamos, sabe, quando na verdade não estamos. Quando muitas vezes estamos literalmente só o bagaço. Muitas vezes nós estamos nos arrastando. E não é pecado, irmãos. Não é pecado chegar diante da presença de Deus e dizer assim, Senhor, eu estou tão ferida, eu estou tão machucado, que eu estou a ponto de desistir. Que eu já não estou conseguindo mais suportar a dor que eu estou carregando, as dificuldades que eu tenho enfrentado, está tudo muito pesado, está tudo muito difícil. Quando nós chegamos, irmãos, com essa verdade diante da presença do Senhor, não tem como o Senhor não derramar cura sobre as nossas vidas. Porque nós falarmos diante do Senhor que nunca pensamos em desistir, isso é hipocrisia. Quem nunca pensou em desistir diante de situações difíceis? Quem nunca pensou em dizer assim, Deus, parece que quando eu vivia a minha vida no mundo era muito mais fácil do que seguir a Tua presença, porque é difícil buscar viver uma vida de santidade todos os dias. Todos os dias nós temos que levantar pela manhã e nós temos um leão por dia para poder matar. Agora, a partir do momento que nós tomamos a decisão de carregar, né, negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e seguir a Cristo, nós vamos precisar sim abrir mão de muita coisa que nós carregamos até aqui. E nós precisamos entender que muitas decisões e posicionamentos que partem das nossas vidas para uma mudança genuína sobre nós, nós precisamos entender que isso vai nos levar a juntar tesouros na terra, no céu. Isso vai nos levar à salvação. Isso vai nos levar a chegar um momento sobre as nossas vidas, onde o relógio sobre essa terra vai parar de funcionar para cada um de nós. O Senhor irá nos levar com Ele. E lá nós vamos poder experimentar tudo aquilo que muitas vezes nós esperávamos ter as recompensas aqui sobre essa terra. Algo que nós precisamos entender, irmãos, diante da presença de Deus, é que realmente, quando nós buscamos no Senhor essa mentalidade de Cristo, nós precisamos entender que a terra, ela não tem muita coisa para nós. Se nós vivermos a nossa vida com o nosso coração apegado só àquilo que acontece aqui, nós não vamos conseguir desfrutar daquilo que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida, porque muitas vezes aquilo que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas tem muito mais a ver com aquilo que é a eternidade do que aquilo que é terreno. Então, quanto mais tempo eu gasto na presença de Jesus, mais parecido com Ele eu me torno, mais eu consigo entender o coração dEle. E mais as coisas dessa terra começam a perder o interesse para mim. E aí chega um momento onde cada uma das feridas que eu carreguei no decorrer da minha vida é um momento onde eu paro e eu penso assim, Senhor, o que são essas feridas? O que são esses machucados? O que são essas dificuldades? O que são essas lutas que eu enfrento? Perto da grandeza da Tua glória. Perto daquilo que eu ainda vou viver diante da Tua presença. E algo que nós precisamos entender também, irmãos, para esse próximo ano, é que vai ser fundamental as pessoas que vão caminhar comigo no decorrer do próximo ano. Isso vai fazer muita diferença. Se eu caminhar com pessoas que caminham com Jesus, são pessoas que vão me empurrar para a presença de Jesus cada vez mais. Nós nos tornamos muito parecidos com quem nós caminhamos. A palavra de Deus, ela fala muito claro que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então eu vou dar um exemplo. Muitas vezes, talvez você, eu, cada um de nós aqui, carregamos dores e feridas do passado por muitos anos da nossa vida. Só que em contrapartida disso também, essas feridas que nós sofremos nos empurram para pessoas que também carregam feridas. Para outras pessoas que também carregam machucados. E quando nós vamos sentar com essas pessoas para conversar, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai conseguir ter um bom conselho para nos dar? Essa pessoa, ela vai conseguir, sabe, mostrar para nós o caminho de cura? Não, possivelmente o assunto vai terminar em eu falando do meu machucado, a outra pessoa falando que a ferida dela é maior do que a minha,
e nós vamos terminar fazendo aquilo, né, que é uma expressão que nós usamos, um lambendo a ferida do outro. E pessoas que caminham lado a lado com Jesus são pessoas que vão olhar para nós e não vão se conformar com a nossa condição de viver uma vida ferida. Então são pessoas que elas vão olhar para os meus machucados e as minhas feridas e vão apresentar para mim um caminho de cura. Vão me empurrar para mais perto de Jesus. São pessoas que vão olhar para mim e vão me dizer assim, você não pode continuar vivendo a sua vida machucado, ferido, carregando essas dores do passado. Porque, irmãos, todas as vezes que nós carregamos essas feridas, quando nós não colocamos essas coisas para fora, quando nós não colocamos essas coisas diante de Deus, né? E nós continuamos carregando aquilo, aquele fardo sobre as nossas vidas. Aquilo que era uma ferida pequena, ela começa a aumentar cada vez mais. E quando é daqui a pouco, isso se torna um câncer sobre as nossas vidas. Ao ponto de nós olharmos para a nossa condição e dizer assim, Deus, parece que não tem mais jeito para mim. Parece que não existe cura. Mas nós vivemos a vida carregando tantas coisas, acumulando tantas coisas. Acontecem situações, nós acumulamos. Acontecem as dificuldades que nós vivemos, as adversidades que nós passamos e nós vamos depositando isso dentro da terra do nosso coração. E nós vamos colocando dentro do nosso coração e vamos colocando dentro do nosso coração. E quando eu só deposito coisas, dificuldades, feridas e machucados dentro do meu coração, e eu não começo a fazer uma limpa dentro do meu coração, isso começa a apodrecer a terra do meu coração. E à medida que isso vai apodrecendo, isso vai gerando um rombo tão grande, que depois para que eu consiga, consertar isso que eu tanto acumulei dentro de mim, parece que o trabalho ele é dobrado. Então, algo que eu sempre falo, para as pessoas, quando as pessoas que caminham perto, algo que eu sempre compartilho é, não acumule coisas dentro de você. Não guarde. Nós precisamos ter sabedoria, e é claro que a gente não vai sair falando das nossas feridas, dos nossos machucados para qualquer pessoa. Nós precisamos falar isso para pessoas que vão guardar o nosso coração. Para pessoas que vão chorar com a gente. Que vão sofrer as nossas dores. Que vão nos ajudar a carregar o fardo. Que talvez muitas vezes sozinhos nós estamos carregando. Só que o que nós precisamos entender, irmãos, é que nós estamos caminhando agora para o fim de 2024. E chega no início do ano, ou mesmo no próprio Natal, a primeira coisa que nós fazemos é fazer uma lista de tudo aquilo que nós gostaríamos de cumprir no próximo ano. E quando chega no final desse ano, e nós vamos voltar para essa lista, nós vamos ver que nós não conseguimos cumprir nem metade daquilo que nós escrevemos. E o desafio que eu coloco para cada um de nós aqui, e eu me incluo nisso para esse final de ano de 2024, é que com que nós não venhamos a fazer grandes listas. Porque todas as vezes que nós fazemos grandes listas, nós temos a tendência de não cumprir aquilo que nós estamos escrevendo. Então, que a tua meta para esse próximo ano, em primeiro lugar, seja cuidar primeiro da tua casa, do teu interior. Porque quando nós cuidamos do nosso coração, quando nós cuidamos da nossa mente, isso vai transbordar através da nossa vida. E tudo aquilo que nós formos fazer, isso vai sair bem sucedido. Por quê? Porque eu estou em paz comigo mesmo. Porque eu olho para dentro de mim e eu organizei tudo aquilo que eu precisava dentro de mim. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer muitas coisas, e eu digo isso por experiência própria porque eu já vivi isso, como a nossa casa bagunçada. Com o nosso coração bagunçado, com a nossa mente bagunçada. Mas aquilo que é o exterior, nós queremos colocar a mão em muitas coisas, nós queremos fazer, queremos acontecer em várias áreas das nossas vidas. Só que a partir do momento que dentro de mim eu carrego machucados, eu carrego muitas feridas, eu carrego muito acúmulo dentro de mim, a minha casa, aquilo que é o interior, o meu coração e a minha mente, eles estão bagunçados. Então, como que de algo que interno está bagunçado, vai conseguir, transbordar algo organizado através de mim? Então, muitas vezes nós queremos fazer muitas coisas que é fora, que é de fora. Aquilo que é externo, porque é mais fácil.
Porque é difícil a gente conseguir olhar para dentro de nós e encarar as verdadeiras dores que nós carregamos. É difícil a gente conseguir encarar as feridas que nós carregamos. Os desafios que nós vivemos. É difícil. Existem pessoas que a gente, fala assim, que ela vai empurrando com a barriga, deixa a vida ir acontecendo, eu vou empurrando essa ferida, vou empurrando esse machucado, vou empurrando essa falta de perdão, eu vou empurrando essa ofensa, eu vou empurrando esse desafio que eu tenho enfrentado, eu vou empurrando essa perseguição, eu vou empurrando isso aqui que eu reprovo dentro da minha casa, e eu vou empurrando, eu vou varrendo aquilo, para debaixo do tapete, vou varrendo, e vou seguindo a minha vida, vou vivendo a minha vida. O problema é que chega uma hora que nós vamos precisar dar conta disso que nós estamos guardando dentro de nós. Vai chegar uma hora que nós vamos precisar pedir para que tudo isso venha para fora de nós. Porque a cura ela só vai acontecer quando essas coisas virem para fora. Quantas vezes, irmãos, eu por vergonha de expor feridas que eu carregava, dores que eu carregava, eu acumulei coisas dentro de mim porque eu tinha vergonha. Vergonha do que os outros iam pensar, vergonha de como eu seria vista, vergonha de como as pessoas, iriam começar a me enxergar a partir daquele momento. Até que chegou um dia que eu cheguei diante de Deus e eu fiz uma oração para que o Senhor apontasse para mim, aonde que eu faria a confissão dos meus pecados. Porque a palavra de Deus fala que quando nós já chegamos diante de Deus e nós confessamos, o Senhor, Ele nos perdoa. E quando nós confessamos, uns aos outros, existe cura, existe libertação sobre a nossa vida. E até o momento que há muitos anos atrás, eu carregava muitas dessas coisas, também muitas feridas do passado, de coisas também que ficavam escondidas dentro de mim. E eu tinha uma grande preocupação naquela época do que as pessoas iriam pensar. Porque as pessoas viam só o meu comportamento naquilo que era exterior. A maneira que eu me comportava, aquilo que eu compartilhava, aquilo que eu pregava, tudo aquilo que eu ministrava. Então, muitas vezes a nossa primeira preocupação é com a nossa reputação. Só que muitas vezes nós estamos, fazendo coisas com um coração pesado dentro de nós. Até o momento que o Espírito Santo disse assim para mim, filha, existem coisas que você precisa deixar vir para fora para que a cura possa ser derramada sobre a tua vida. Porque tudo aquilo que fica escondido dentro do nosso coração, o inimigo tem legalidade sobre a nossa vida. Tudo aquilo que eu não coloco luz está caminhando na escuridão. E onde há escuridão, existe trevas. E onde existe trevas, o inimigo tem liberdade para poder fazer aquilo que ele quer no meu interior. As maiores guerras que nós enfrentamos não são guerras com outras pessoas, são as guerras internas. Essas são as maiores guerras. Muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O nosso coração que é enganoso, a nossa mente onde o pecado tenta habitar, onde o pecado tenta, nos manipular. Então nós somos o nosso maior desafio. Não é o nosso vizinho, o nosso irmão, o nosso inimigo, não. O maior desafio somos nós mesmos. E eu me lembro que quando o Senhor trouxe para mim essa direção e eu cheguei diante do meu melhor amigo para poder, compartilhar tudo aquilo que estava dentro do meu coração. E esse meu melhor amigo que o Espírito Santo me mostrou foi o meu marido. Porque é o que eu sempre digo, o meu primeiro melhor amigo é Jesus e o meu segundo é o meu marido. Não tem nada sobre mim hoje que ele não saiba. Não existe nada escondido. Ele sabe das coisas mais belas, assim como das coisas mais vergonhosas, das coisas mais podres. Isso já foi colocado na mesa e já foi compartilhado com ele. Ele foi a pessoa que o Senhor colocou para mim, que guardaria o meu coração. E quando tudo isso aconteceu, o Senhor derramou muita cura sobre a minha vida. E o que eu entendi a partir daquele momento? Eu pude testificar que existem curas que vai ser nós e o Senhor. Mas existem curas que para que o Senhor derrame sobre as nossas vidas, nós vamos precisar deixar vir para fora as podridões que existem dentro de nós. Os machucados, as feridas, aquilo que cheira mal. Nós vamos precisar com que isso venha para fora. Para que a cura possa ser derramada sobre as nossas vidas. Então,
O que eu quero trazer para nós aqui nessa manhã, irmãos, e depois dê aqui um texto da palavra de Deus de alguém que foi exemplo com relação a isso, é que nós possamos entender que nós não podemos entrar esse ano de 2025 com a mesma condição da qual nós vivemos o ano de 2024. Talvez você passou o ano de 2024 inteiro carregando tanta ferida, tanto machucado, ao ponto de você olhar para você e dizer assim que você não acredita que você vai conseguir, sabe, liberar um perdão, se curar de um machucado, de uma ofensa, de uma perseguição, de dificuldades talvez que você enfrenta, de coisas que muitas vezes nós não conseguimos nos posicionar. Então, eu oro para que em nome de Jesus, para que nesse final de ano não venhamos a fazer grandes listas, mas que nós possamos ser mais simples, simples como Jesus é, como Jesus nos ensina a ser. Senhor, eu decido nesse próximo ano matar um leão por dia. Eu não vou fazer lista daquilo que eu quero fazer. Mas é todos os dias eu levantar pela manhã. Qual é o desafio que eu preciso enfrentar? Qual é o desafio que eu preciso vencer? Viva um dia de cada vez. Existia algo que o Senhor me pedia para que eu me posicionasse. Uma última coisa que o Senhor me pedia para que eu me posicionasse. Porque isso tinha o meu coração. Eu não conseguia dizer não para isso. E quando eu tentava me posicionar, eu falava assim, não, a partir de agora eu vou fazer assim, 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 assim. Eu fazia um planejamento lá para 3, 4, 5, 6 meses. Até o momento que eu entendi. Quando isso bater a minha porta no dia de hoje, eu escolho dizer não. Mas e amanhã? Amanhã calma. O amanhã ainda não chegou. Hoje eu disse não. Hoje eu fiz uma escolha. Quando foi no outro dia, aquilo bateu a porta de novo. E o que eu fiz? Eu disse não. Então, a construção, ela não é feita de uma vez só, dentro de nós. Eu não tenho como construir algo de coisas, de dificuldades que eu me enfrento dizendo assim, não, agora vai ser assim, agora vai ser dessa forma, agora vai... Não, é um dia de cada vez. É um tijolo por tijolo nessa construção. Cada dia é um alinhamento que eu preciso ter. Cada dia eu tenho que parar para ouvir a voz do céu e entender o que o Senhor está comunicando ao meu coração que eu devo cumprir naquele dia. Quando eu faço isso, irmãos, quando eu vivo um dia de cada vez, um dia por dia, enfrentando um obstáculo, desafio, dizendo não, se torna mais leve de conseguir vencer. Existem pessoas que só pelo fato de dizer assim, não, a partir de agora eu vou fazer dessa forma aqui, e eu vou fazer um propósito aqui com Deus para vencer isso aqui por 3 meses. Existem pessoas que só de pensar assim, meu Deus, mas 3 vezes é muita coisa. A pessoa ela acaba que nem faz. Porque ela pensa assim, meu Deus, 90 dias. É muito tempo para fazer isso. Quando você pensa isso a longo prazo. Agora, quando você para e você pensa assim, um dia de cada vez. Eu vou levantar hoje pela manhã e eu vou organizar aqui esse meu dia. E ali eu vou ouvir a voz do Espírito Santo. E ali ele vai me conduzir. Quando eu colocar a cabeça no travesseiro de noite, eu vou poder respirar tranquilamente e dizer assim, Senhor, esse dia aqui está vencido. Agora eu vou dormir para me preparar para o dia de amanhã. Levantei pela manhã no dia seguinte. Ouvi a voz do céu sobre a minha vida. Ouvi as direções. Busquei a presença de Deus. Porque só existe possibilidade de conseguir vencer tudo aquilo que nós precisamos vencer, nos curar de tudo aquilo que nós precisamos curar, quando a minha vida está diante do altar diariamente. A minha vida precisa estar diante do altar do Senhor diariamente. Eu preciso levantar um altar de adoração dentro da minha casa diariamente. Se eu passar um dia sem orar,
se eu passar um dia sem ler as Escrituras, se eu passar um dia sem estar diante da presença do Senhor, é um dia que vai se tornar mais difícil de eu conseguir vencer. Então eu preciso entender que a presença de Deus é o meu combustível para conseguir vencer todos os desafios que eu preciso vencer dia após dia. Não tem como eu vencer nada sem Jesus. Não tem como eu vencer algo dependendo só de um ser humano. Eu preciso entender a minha dependência em primeiro lugar do Senhor. Entender que eu preciso buscar a presença dele diariamente. Porque é na presença dele que a cura e a libertação vai ser derramada sobre a minha vida. É na presença dele que eu vou conseguir vencer dia após dia. É só na presença dele. Fora da presença dele, não existe chance para mim. Mas na presença dele, até aquilo que parece impossível para ele é capaz de operar infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, do que nós pedimos, daquilo que nós esperamos. Todos os dias o Senhor nos surpreende com algo. Basta a gente parar para poder identificar os detalhes do nosso dia. Às vezes nós somos livrados de coisas, curados de coisas que nós nem nos damos conta no decorrer do nosso dia. Porque nós nos distraímos com muita coisa no decorrer do nosso dia. Eu posso ter várias coisas para fazer no meu dia, mas eu preciso estar 24 horas com o meu ouvido conectado com o céu para poder perceber o cuidado de Deus em cada detalhe sobre a minha vida. E lá no livro de João, no capítulo 11, do verso 17 em diante, eu quero falar um pouquinho sobre esse homem que nos prova, irmãos, que existe cura para tudo e para todas as coisas. Mas que o único que é capaz de nos ressuscitar, muitas vezes do ambiente de morte que nós vivemos, é Jesus. E pessoas ao nosso lado vão ser fundamental também nesse processo de cura sobre as nossas vidas, sabe? Então eu quero que à medida que a gente lê esse texto, eu quero que você possa saber olhar para dentro de você e vasculhar dentro de você quais são as feridas ainda do passado que você carrega. Sabe, quais são os machucados ainda que o Senhor precisa, derramar cura sobre a tua vida. O que tem estacionado talvez a tua vida, que tem impedido você, de viver tudo aquilo que Deus tem para com que você viva. Deus, Ele quer cumprir tudo sobre as nossas vidas. Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem para cumprir. Só que para isso, nós precisamos estar posicionados diante da presença dEle, e com curas. Cada uma das cicatrizes que nós carregamos, nós precisamos entender que isso são marcas onde nós vamos olhar e nos lembrar de onde Jesus nos tirou. Eu me lembro que eu queimei a minha mão há uns anos atrás, eu tinha uma cicatriz na minha mão. E eu resolvi fazer uma tatuagem na minha mão para poder cobrir essa cicatriz. E essa tatuagem, ela inflamou na minha mão. E quando ela inflamou, o Espírito Santo trouxe para mim uma lição. Ele disse assim para mim: filha, marcas não foram para serem escondidas. Marcas não foram para ser cobertas. Elas foram para ser expostas. Aqui eu estou falando de uma queimadura física, de uma tatuagem que eu fiz em cima para poder esconder. Só que aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração foi algo muito mais profundo do que simplesmente algo externo. E naquele dia, quando o Espírito Santo falou para mim sobre isso, eu pude entender que até as feridas que nós um dia passamos e vencemos e se tornaram cicatrizes, é para poder nos lembrar de onde o Senhor nos resgatou. Então existem feridas hoje que o Senhor quer curar sobre as nossas vidas, que vão se transformar em cicatrizes, que nós vamos carregar essas marcas pelo resto da nossa vida. Mas são marcas que todas as vezes que eu olhar para ela, eu vou me lembrar de onde Jesus me tirou. E pessoas vão perguntar para mim: do que é essa cicatriz? Do que é essa marca que você carrega? Não, essa marca é disso aqui que eu venci. E muitas vezes são pessoas que estão sofrendo da mesma coisa que hoje talvez você sofre. E que através da tua vida, é aquilo que nós cantamos aqui hoje, o Senhor vai derramar poder e óleo de cura para poder, transbordar sobre a vida do outro que Deus vai colocar no teu caminho. Talvez pessoas que vão dizer assim: a ferida que eu carrego do meu passado, as dores, não tem jeito para mim. E você vai mostrar a tua cicatriz.
E você vai dizer assim, não, se eu fui curado, se eu consegui liberar perdão, se o Senhor cicatrizou a minha ferida, o Senhor fechou a minha ferida, então existe jeito sim para você também. A palavra de Deus fala assim lá no livro de João, capítulo 11. Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que você pedir. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então a Bíblia aqui, irmãos, está me provando que basta eu crer em Jesus para que eu possa viver. Então não existe morte que venha sobre mim que Jesus não seja capaz de vencer. Muitas vezes, talvez aqui como Marta, nós vamos ter pessoas à nossa volta que não vão entender aquilo que Deus está fazendo sobre a nossa vida. Vão ter pessoas aqui que vão crer que só existe jeito para os nossos machucados, as nossas feridas, as nossas mazelas, lá na eternidade. Existem pessoas hoje que pode talvez já nem acreditar mais em nós. Quantas vezes eu falei coisas e eu não cumpri com isso? Dificuldades que eu precisava vencer e eu não cumpri. Ao ponto das pessoas que estavam à minha volta dizer, sabe, fazer aquela cara assim de paisagem, né? Tipo, você já falou isso tantas vezes, eu não consigo nem acreditar mais em você. Entende? Só que o que a Bíblia está mostrando aqui? Para as pessoas, pode não ter mais jeito, mas para Jesus tem jeito. Para Jesus tem jeito de curar os nossos machucados. Para Jesus tem jeito de, por mais com que talvez você carregue coisas da tua infância, dores talvez, traumas, dificuldades talvez que você enfrentou, palavras de maldição que lançaram contra a tua vida, talvez você carrega isso sobre os teus ouvidos até hoje, talvez você não consiga acreditar em você mesmo. Mas a Bíblia aqui está me falando, está nos dizendo aqui, que aquele que crer em Jesus, existe ressurreição para esse. E nós precisamos assumir esse lugar e entender que existe jeito para todas as coisas, existe cura para todas as feridas, existe libertação para quem quer que seja que viva em cadeias. E em seguida o texto fala assim, ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, sua irmã, disse-lhe, o mestre está aqui e está te chamando. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam a confortando em casa seguiram ela, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar pelo seu irmão. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E ao ver Maria chorando, os judeus que acompanhavam, Jesus então agitou no seu espírito e se perturbou. E perguntou, sabe o que eu acho mais curioso aqui, irmãos? Olha que coisa linda, né? Jesus ele não faz acepção de pessoas. Mas vocês perceberam aqui a diferença? Como Jesus fez aqui no momento que ele recebeu Marta e quando ele recebeu Maria? Nós conhecemos a história de Marta e Maria. Marta era sim uma mulher de Deus, mas uma mulher ativa ali, né? Nos afazeres. Maria era aquela que vivia aos pés de Jesus. E o que eu quero chamar a nossa atenção aqui é que Jesus ele não tem filhos prediletos, mas Jesus tem sim aqueles que buscam mais pela presença dele. Jesus tem aqueles que preferem mais largar tudo o que está fazendo para poder estar diante da presença dele. Quando Marta chega diante de Jesus, Jesus lança uma palavra para Marta. Mas quando Maria chega diante de Jesus com a mesma palavra que Marta falou, o que acontece com Jesus? Jesus aqui se agita naquele momento.
né? Por quê? Porque ela era uma mulher que ela era dedicada a viver a sua vida derramada nos pés de Jesus. Será que a gente consegue ter ideia daquilo que a nossa busca pela presença do Espírito Santo é capaz de fazer no coração de Deus? Irmãos, o Senhor jamais vai deixar de ouvir o nosso choro, a nossa lamentação, as nossas dores, quando nós somos homens e mulheres que nos derramamos na presença dEle e nos quebrantamos diante da presença dEle. O Senhor, Ele não resiste um coração quebrantado. E Maria era essa mulher de coração quebrantado. E eu quero deixar esse alerta aqui para nós. Eu oro para que Deus levante aqui nessa manhã homens e mulheres com o coração de Maria, que vão se derramar na presença de Jesus, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Que vão buscar pela presença de Jesus, ao ponto de constranger o coração de Jesus, de quando você levar uma dor para Ele, do espírito dele se agitar e entender assim, eu preciso olhar em favor daquele meu filho, em favor daquela minha filha. Amém? E em seguida, para finalizar, a palavra de Deus termina assim: ao ver-te orando Maria, aqui eu já li, onde se colocaram? Jesus perguntou. Vem e vê, Senhor, os responderam. Jesus ali então chora. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Mas algum deles disseram, ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E ele então ordena, tire essa pedra. Disse Marta, a irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E disse-lhe Jesus, eu não te falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz e disse, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixam ir. E esse trecho aqui, irmãos, da palavra de Deus, nos mostra aqui o final desse milagre. O Senhor, Ele manda com que Lázaro venha para fora. E nós precisamos aqui nos agarrar nessa palavra nesse final de ano. A mesma palavra que Jesus fala para Lázaro, Ele fala para nós nessa manhã. Ele nos chama pelo nome. E nos manda vir para fora. Deixa vir para fora todas as dores que você carregou até aqui. Deixa vir para fora toda a falta de perdão que você carregou até aqui. Deixa vir para fora todas as palavras que talvez um dia lá atrás lançaram contra a tua vida e você se agarrou nessas palavras. Deixa vir para fora todas as dificuldades que você tem enfrentado até aqui. Deixa tudo isso vir para fora. Coloca diante do altar do Senhor. E oferece isso como um sacrifício vivo diante da presença de Deus. Talvez existem pessoas à nossa volta que olham para nós e dizem assim, isso que essa pessoa está enfrentando, os machucados, as dores, marcas do passado, isso já cheira mal. Já não existe mais jeito para isso. Não existe mais chance de derramar cura sobre a vida dessa pessoa. Essa pessoa carregou essa falta de perdão por tanto tempo que não existe mais jeito dessa pessoa, sabe, conseguir liberar perdão para quem ela precisa liberar perdão. Frustrações que essa pessoa carregou até aqui, não existe mais jeito. Eu oro sobre as nossas vidas, irmãos, nessa manhã, para que nós possamos aprender a calar todas as vozes contrárias sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes o inimigo vai usar pessoas para nos oprimir e não acreditar em nós. Mas algo que nós precisamos entender é que quando nós colocamos o nosso interior em ordem, nós precisamos apenas que uma pessoa acredite em nós. E essa pessoa somos nós mesmos. Porque o Senhor já acredita em nós. O Senhor, Ele deu a vida por nós. O Senhor se deu em sacrifício pelas nossas vidas. Quando Ele fez isso, foi por um amor incondicional sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Mas o Senhor está lá em cima, acreditando em nós.
sabendo que existe jeito para todas as dificuldades que nós enfrentamos, para todas as dores, todos os machucados, todas as feridas que talvez nós carregamos durante toda a nossa vida. O que nós precisamos fazer é nos posicionar e dizer assim: Deus, eu entrego tudo diante do teu altar. Eu não quero mais continuar carregando as dores que eu carreguei, a rejeição que eu carreguei, a frustração que eu carreguei, a falta de perdão, as perseguições, a maledicência. Eu não quero carregar mais esses pesos. Eu pego todos esses pesos aqui nessa manhã, eu tiro de mim e eu coloco diante da tua presença. A leveza da vida, ela não está em não viver dificuldades e problemas, mas está em saber quem é que carrega os nossos fardos, quem é que nos traz leveza sobre as nossas vidas. A partir do momento que nós conseguimos, entregar isso tudo diante da presença de Jesus, nós conseguimos, mesmo em meio a um caos da nossa vida, nós conseguimos ter uma paz que transcende todo entendimento. Todos nós enfrentamos dificuldades sobre as nossas vidas. A diferença não está na dificuldade, mas a diferença está de como eu enfrento isso. E principalmente, no decorrer dessa caminhada, quem são as pessoas que vão tirar essas faixas de mim? Porque nós vemos aqui que o ato de se levantar e vir para fora precisou primeiro vir através de um milagre que Jesus fez. Ele é a peça fundamental para operar milagres na nossa vida e nos convencer do nosso pecado, do juízo e da justiça, daquilo que nós precisamos ser transformados dia após dia. Mas a segunda atitude precisou ser de Lázaro, de se levantar daquele lugar de morte e voltar à vida. E quando Lázaro sai daquela gruta, o que o Senhor fala? As pessoas que estavam ali eram essas pessoas que precisavam desenfaixar a Lázaro. Ou seja, eu preciso de pessoas na minha caminhada. Eu não posso, não devo caminhar sozinho. Ainda que eu tenha uma pessoa que Deus colocou no meu caminho, Deus e essa pessoa será suficiente para poder me ajudar a me curar dos machucados que eu tenho carregado até aqui. Eu preciso entender isso. As pessoas que caminham do meu lado é fundamental para os dias que eu vou viver. Então existem mesas, talvez, que eu vou precisar começar a mudar. Existem mesas, talvez, que eu não vou mais poder sentar. E eu vou ter que começar a buscar no Senhor: Pai, me leva para as mesas de cura. Me leva para mesas onde a Tua presença vai sentar, onde a Tua cura vai ser derramada, a Tua libertação vai ser derramada sobre a minha vida. Então, queridos, a palavra que o Senhor ministrou no decorrer do louvor foi isso que eu queria compartilhar com vocês. Amém? E eu oro para que, em nome de Jesus, para que nós não venhamos a olhar para nós e desacreditar de quem o Senhor nos chamou para ser. Nunca duvide daquilo que Deus te chamou para ser nele. Nunca duvide daquilo que Deus te chamou para fazer com Ele. Nunca olhe para você, e porque talvez você carrega dores do passado, dificuldades, isso dita quem você é. A nossa condição atual não dita os próximos anos que nós vamos viver sobre as nossas vidas, daquilo que Deus quer derramar. Só vai ditar se a gente continuar vivendo a nossa vida machucados e feridos da maneira que nós vivemos até aqui. Eu creio que nessa manhã, aquilo que o Senhor quer fazer é realmente nos, fazer com que venha para fora tudo aquilo que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. Existem pessoas que carregam coisas desde a infância, dores, machucados, que nunca colocaram para fora. E cresce carregando essas dores. E eu oro para que, em nome de Jesus, para que nessa manhã, tudo aquilo que existe de dificuldade dentro de mim, tudo
tudo aquilo que o meu passado me marcou, que nessa manhã o Senhor possa nos curar em nome de Jesus. Eu carreguei um machucado dentro do meu coração por 10 anos da minha vida. Eu vivi presa por 10 anos da minha vida, carregando a dor de ter perdido meu pai. O meu pai era alcoólatra e meu pai era dependente químico. Para quem conhece aqui sabe do meu testemunho. Só que em contrapartida disso, ele era o meu melhor amigo. Ele me deixou um grande legado de ensino de princípios e valores que nunca ninguém me deixou. E eu carreguei por 10 anos a dor de não ter ele mais comigo. E eu carregava uma caixa com algumas coisas do meu pai durante esses 10 anos. Até o dia que, quando estava nas vésperas da gente vir embora para a França, o Espírito Santo disse assim para mim: filha, agora é hora de você pegar essa caixa e jogar essa caixa fora. Você precisa se libertar dessa dor do passado que você carrega. Você precisa entender que eu sou o teu pai. E eu serei por toda a tua vida. E eu me lembro que naquele dia, quando eu fiz isso em obediência ao Senhor, era como se uma parte de mim, mais uma parte de mim, fosse arrancada. Mas eu fiz em obediência a eles. Irmãos, naquele momento que eu tive essa atitude de fazer isso, quando eu fechei os meus olhos, era como se correntes caíssem de mim e eu fosse liberta naquele momento. Nunca mais eu lembrei do meu pai com dor. Nunca mais eu falei do meu pai com lágrimas nos olhos. Não doía mais. Mas eu sabia que ele estava bem. E naquele dia eu pude encontrar a verdadeira paternidade que só um único pai é capaz de nos dar. Que é o único perfeito, que é Jesus. Então eu oro para que em nome de Jesus, para que nessa manhã, tudo aquilo que você carrega, que você possa fazer como eu fiz com aquela caixa naquele dia. Joga isso fora. Pega de dentro do teu coração, de dentro da tua mente, entrega isso no altar do Senhor e diz assim: Senhor, está aqui. Está aqui o meu Isaac em sacrifício a ti. Está aqui aquilo que o Senhor me pediu há tanto tempo para sacrificar. Eu estou aqui entregando diante da tua presença. Está aqui as minhas dores. Está aqui a minha rejeição. Está aqui a minha falta de perdão. Está aqui a minha maledicência. Está aqui as minhas dificuldades. Está aqui palavras que os meus pais lá atrás lançaram contra a minha vida e eu levei isso durante a minha vida toda. Está aqui diante da tua presença. Eu estou te entregando, Senhor, nessa manhã. Porque eu não quero entrar o próximo ano da mesma maneira que eu vivi o meu ano até aqui. Está aqui as minhas listas de planejamento do próximo ano. Pega essa lista aqui, Senhor, e faz o Senhor a tua agenda sobre a minha vida. Cumpre o Senhor a tua lista sobre a minha vida. Sabe, eu oro para isso nessa manhã em nome de Jesus. Pai, eu entrego, Deus, essa palavra diante da tua presença, Deus, e eu sei, Jesus, que essa palavra, Pai, era aquilo que o Senhor tinha para compartilhar com os teus filhos nessa manhã, Espírito Santo. Deus, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada, Jesus, por aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho, que são amigos de propósito, Pai. Pessoas que não vão nos julgar pelas nossas vergonhas. Pessoas, Pai, que não vão nos questionar, Deus, pelas feridas do passado que nós carregamos, Deus. Mas são pessoas, Deus, que vão caminhar alinhadas, Deus, com a tua presença e vão dar bons conselhos para mim, Jesus, para cada um de nós, Pai. Obrigada, Deus, pelo corpo da tua igreja, Pai, que é lindo, que é santo, que é puro, como a igreja que o Senhor desenhou, Pai, sobre essa terra, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que nesse momento, Deus, o teu Espírito Santo possa visitar cada vida que está em casa, Deus. A nossa casa, Pai. Eu oro, Espírito Santo, assim como o Senhor um dia lá atrás, Pai, nos curou, Jesus, nos libertou das feridas, dos machucados, do passado que nós carregamos, Deus. Eu oro para que nessa manhã, Pai, haja libertação sobre as vidas, Deus. Eu oro para que nessa manhã, Pai, se existem coisas escondidas no coração das pessoas, ó Pai, coisas talvez que nem elas se dão conta, Pai, que prendem as suas vidas, Pai. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que nessa manhã o Senhor possa quebrar correntes, Pai. Que o inimigo não tenha mais legalidade, Deus, sobre as nossas vidas, Pai, de agir, entrar na nossa casa e bagunçar, Pai, da maneira que ele tem bagunçado, Deus.
Eu oro, Pai, nessa manhã, Deus, que se existem pessoas, ó Pai, que carregam falta de perdão, que elas possam liberar perdão nessa manhã, Pai. Eu oro, Deus, para que se existem pessoas que carregam rejeição, que elas possam saber que o Senhor as encontrou naquela gruta, e o Senhor trouxe elas para fora, e o Senhor as libertou, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu oro aqui por pessoas, ó Pai, que não se amam, que possam, Deus, em nome de Jesus, a partir de hoje ter amor próprio, que elas possam olhar para elas e saber o quanto elas são amadas, Pai. O quanto elas são desejadas diante da Tua presença, Pai. O quanto o Teu fogo, Deus, quer ser derramado sobre a vida delas e queimar, Pai. Como um fogo, Deus, diante da Tua presença, Deus, com um cheiro agradável a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que se existem coisas, ó Pai, que nós ainda não sacrificamos diante da Tua presença, que nós possamos entregar nessa manhã e sacrificar e entregar a Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Pai, por cura sendo derramada, Pai, em nome de Jesus. Nós não podemos, Pai, entrar no próximo ano doentes, ó Pai, em nome de Jesus. Mas eu oro, Pai, em nome de Jesus, por posicionamento, por decisões sobre as nossas vidas, ó Pai, que nós precisamos tomar, Pai. Que o Senhor possa encontrar em nós, Pai, corações quebrantados, Deus. Corações, Pai, que estão dispostos a renunciar tudo por amor à Tua presença, Pai. Se existem pessoas aqui, Deus, que ainda não foi tocado pelo Teu Espírito Santo, Deus, vem com o Teu toque nessa manhã, Pai. Aquele toque, Deus, que o ambiente muda, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vem com a Tua presença nessa manhã sobre as nossas vidas, Deus. Nos perdoa pelos nossos pecados, Deus. Nos perdoa pelas nossas falhas, Deus. Que nós possamos, Pai, ser um povo libertos, Deus. Porque eu creio, Deus, que nesse próximo ano o Senhor quer levantar um exército de pessoas curadas, ó Pai. Que vão percorrer, ó Pai, cumprindo o ID, derramando cura sobre a vida de outras pessoas, ó Pai. Operando milagres sobre a vida de outras pessoas, ó Pai. Expulsando demônios, Pai, sobre a vida de outras pessoas, ó Pai. Eu creio nessa igreja que o Senhor está para levantar nesse próximo ano, Deus. E eu sei, Pai, que aqui o Senhor encontrou um povo que o Senhor escolheu para isso, Deus. Eu sei, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai usar, Pai, a vida da Adeleia lá no Brasil, Deus, para libertar cativos, Deus, em nome de Jesus, Pai. O Senhor vai usar ela, Deus, para levar o fogo do Teu Espírito Santo para a nação brasileira de novo, Jesus. Ah, Deus, alcança o Brasil, Senhor. Alcança aquela nação, Deus, através da vida dela, Jesus. Liberta, Pai, o Brasil de tudo aquilo que ele tem vivido, Pai, naquele Egito, naquela opressão, Deus. Oh, Jesus, quebra altares de Baal nas igrejas brasileiras, Pai. Nós nos colocamos em arrependimento aqui, Deus, pela liderança do Brasil. Pai, eu oro que a Adeleia, Pai, possa pôr o pé dela, Pai, nos lugares, Pai, do Brasil, com aquelas missionárias, onde elas vão levar a verdade do Teu Espírito Santo sobre aquele lugar, Pai. Que haja um renovo para a igreja brasileira, Jesus. Pai, toda a autoridade que a igreja brasileira perdeu, Pai, eu oro para que eles possam se arrepender, Deus. Eu oro, Espírito Santo, sobre a vida do Glaucio, Jesus. Oh, Pai, levanta esse homem, Deus, como um pregador da Tua palavra, Jesus. Eu sei porque o Senhor já me mostrou isso, Pai. O conhecimento, Pai, que o Senhor deu ao Glaucio, Pai, não foi só para teologia, mas foi um conhecimento de um homem que vai ser levantado na nação brasileira para resgatar a essência da igreja verdadeira, Pai. Eu creio naquilo que o Senhor vai fazer através da vida dele, Pai. Eu creio, Deus, em nome de Jesus, Pai, que a Tua cura será derramada, Deus, sobre a sua casa, Deus. E tudo aquilo que o Teu filho fizer, Pai, será abençoado, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Deus, em nome de Jesus, Pai, que através da vida dele, Pai, através do testemunho dele, Pai, muitas pessoas serão alcançadas na nação brasileira, Deus. E eu oro, Pai, para que através disso, Deus, um dia, Pai, o Senhor possa trazer ele com a sua família aqui na Europa, Deus, para poder conhecer esse continente de perto, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a vida da sua esposa, do seu filho, Pai, da sua família, Deus, do seu trabalho, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo abrace o Glaucio nessa manhã, Deus. Que ele sinta o toque do Teu Espírito Santo de uma forma sobrenatural, talvez como Teu filho nunca sentiu antes, Pai.
Eu oro, Deus, em nome de Jesus, sobre a vida da Ângela, Pai. Obrigada por essa mulher de oração, Pai, por essa Maria que o Senhor colocou no nosso caminho, Deus. Pai, abençoa a vida dela, Pai, guarda a sua casa, Deus. Alcança toda a sua família, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que a Ângela continue, Pai, sendo essa proclamadora da Tua palavra, Pai, com o coração zeloso, Pai. Se existem dores sobre o coração dela, Pai, que ela carrega, Deus, talvez coisas do passado, Deus. Eu oro, Espírito Santo de Deus, nessa manhã, para que a Tua cura, a Tua libertação seja derramada sobre a vida da Tua filha, Deus. Pai, eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer através da vida da Ângela, Pai. O Senhor tem colocado ela, Deus, como uma evangelista na casa de cada cliente que ela tem atendido, Deus. E eu sei que muita cura, muita libertação será derramada na vida desses senhores e senhoras, ó Pai, através da vida da Ângela, Pai, porque o Senhor a escolheu para algo, Pai, importante sobre a terra, Deus, que é a Tua obra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que a Ângela possa ser uma mulher como Neemias, Pai, que vai reconstruir os muros das casas onde ela coloca o pé dela, Pai. Que quando ela colocar o pé nesses lugares, ó Pai, a Tua presença possa invadir esses lugares, ó Pai, onde essas pessoas não serão mais as mesmas, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Espírito Santo, sobre a vida, Pai, da Maria, Deus, que está aqui com a gente, Deus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, Pai, pela sua casa, Deus, pela sua família, pelos seus pais, Deus. Eu oro, Espírito Santo, para que o Teu amor, Pai, possa tocar a casa dela, Pai. Que eles possam sentir a Tua presença, Deus. Te conhecer a cada dia mais e mais de perto, Pai. Que haja paz, Pai, e alegria sobre a casa da Maria, Deus. Que a Maria possa crescer em graça e sabedoria diante da Tua presença, Deus. Que a Maria, Deus, possa buscar a Tua presença, Deus, em oração, Pai, na leitura da palavra, Deus, na escola, Pai, que ela possa ser alguém que vai falar no Teu nome nas escolas da França, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu oro sobre a vida da Maria Júlia, Pai. Que Teu Espírito Santo possa estar sempre com ela, Deus, trazendo força e coragem, Deus, sobre a vida dela, Deus, em tudo aquilo que ela necessita, Pai. Que ela possa cada dia mais e mais, Pai, se amar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Espírito Santo, para que cada criança que vir no caminho da Maria Júlia, Pai, possa sentir da presença do Teu amor, muitas vezes sem ela precisar abrir a boca, Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Espírito Santo, para que ela cresça nos Teus caminhos e jamais desvie o seu coração da Sua presença, Deus. Nos dá sabedoria, Pai, a mim e ao Murilo, Deus, para conduzir ela no caminho em que ela deve andar, Pai. Guarda as nossas vidas, Pai querido. Guarda a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, o trabalho, Pai. E tudo aquilo que o Senhor tem para cumprir, Deus, nas nossas vidas ainda nesse ano, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos colocamos diante da Tua presença, Deus. Consagrando a nossa casa diante da Tua presença, Pai, e reconhecemos que eu e o Murilo não somos nada diante da Tua presença, Deus. Que essas pessoas que aqui estão, Pai, estão aqui não por nós, mas estão porque são apaixonadas por Ti, Deus. Não são apaixonadas por nos ouvir, mas são apaixonadas, Pai, pela Tua voz que fala ao coração delas, ó Pai. Não são pessoas que depositam a sua idolatria, a sua confiança em nós, porque nós não somos nada, Pai. Mas depositam a sua confiança, a sua adoração somente a Ti, Jesus. Pai, continua, Pai, trabalhando em nós, Deus, nos ensinando a conduzir, Pai, a cada uma das ovelhas, não para o nosso pasto, Deus, mas para a Tua presença, Deus. Continua, Pai, nos ajudando, Deus, a conduzir as vidas, Pai, não sendo levadas, ó Pai, aquilo que nós falamos, Pai, manipulando, não, mas que sejam conduzidas, ó Pai, a fazer aquilo que é a Tua vontade sobre a vida delas, ó Pai. Que nós possamos empurrar as pessoas para Ti, encorajar as pessoas a ser dependentes de Ti, Pai. Que o Senhor possa olhar para nós simplesmente como aqueles filhos que carregam uma bacia e a toalha na mão e lavam os pés daqueles que nós servimos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo continua tocando, ministrando as nossas vidas no decorrer dessa semana, Pai. E que nós possamos ouvir testemunho, Deus, de cura, de libertação, de feridas, de machucados, ó Pai, de coisas que carregávamos até aqui, Pai. Mas nessa manhã, nós entregamos aos pés do Senhor, ó Pai. Está tudo aqui, Deus, toda a nossa bagagem de dor, para que o Senhor faça com ela aquilo que tem que ser feito, Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós Te amamos, Jesus, e declaramos, ó Pai, que a França, Pai, que o Brasil são as Tuas nações, Pai.
que a igreja brasileira, a igreja francesa, sim, ela ainda pertence a Ti, Deus. E grandes coisas o Senhor vai fazer nessas duas nações, através de cada um de nós que estamos plantados nesses lugares, Pai. Não seremos, Pai, só mais uma igreja, Pai, mas seremos aqueles, Pai, que tocaremos, ó Pai, verdadeiramente o Teu coração e transformaremos, ó Pai, a nação onde nós estamos plantados, Deus, através do poder da unção, Pai, da Tua palavra que convence, Pai, as vidas, Deus, em nome de Jesus. É para isso que nós oramos, Pai, e Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós Te amamos, Deus. Nós Te amamos, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor, glórias te damos. Glórias te damos. Senhor, muito obrigado por este momento, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu toque. Que essa palavra possa estar no coração de cada um, Senhor. Que essa palavra possa gerar frutos, ó Pai amado. Que venhamos a ser edificados por Ti a cada dia. De escolhermos, Pai, a cada dia as nossas decisões, os nossos caminhos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Te amamos, Senhor, te amamos. Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, em nome de Jesus. Então estendamos as nossas mãos para receber a bênção do Senhor e finalizarmos o nosso dia. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, a partir de hoje e para sempre. E todos digamos amém e amém. Amém. Amém.